Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui a sexta-feira, acompanhando ainda um pouco mais da repercussão do jogo do São Paulo contra o Libertad. Pessoal falando sobre o São Paulo, também sobre o garoto Luca, que entrou ali no segundo tempo, marcando o gol que deu um empate para o São Paulo. Deixar os créditos aqui na descrição, os donos da bola, ESPN Brasil e também Placar TV, todos os links aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, se inscreva também, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Eu tô só metade de Ferreirinha, porque ele não vai fazer 10 gols. Ele só fez metade, você tá de metade. Eu tô de metade aqui, ó. Tô bonito ou não? Dá um look aí, ó. Aí, ó. Você acha, Veloso, que eu vou botar tanga ou não? Eu espero que não. Eu tô torcendo muito. Mas você tá torcendo porque você não quer ver eu de tanga? É claro. Mas você já veio pelado, Veloso. Não, mas faz tempo. Agora Faz não quero tempo ver não, mais. nós vamos jogar que a gente vai, a gente fica pelado do perto do É outro. verdade, mas de tanguinha acho que vai ser pior. É, Veloso. Tanguinha de onça. Mas você acha que ele vai? Você acha que eu vou ter que botar uma tanga? Vai. Vou botar enchimento, hein? Eu tô torcendo. Eu vou botar um pepino aqui. Eu vou botar uma cenoura, um pepino, alguma coisa. Não vou vir. Tá louco? Um frio desgraçado aqui. É, tá de sacanagem comigo, né? Você acha, Souza? Ah, eu tenho certeza. A Casel, ó, vou processar você, ô Casimiro. Na hora do chute do Ferreirinha, onde que ele tirou, vocês botaram minha foto aí sem minha autorização, hein? Você vibrando. Eu que ele errou. vibrando que eu perdi o gol. Foi, Souza? Foi vibrando ainda. Você na rádio O assim, ó, desgraçado quase faz o gol. quase faz o gol. Eu Pô, tava foi falando tirando, aqui olha lá, no meio do Miller. gol. É, E o segundo gol que ele errou foi absurdo. No segundo tempo, ele corta o zagueiro, sai na cara do gol e tira do lado Dá um do pé. take aqui. Tô bonito ou não? Tá elegante. E aí? Imagina eu de tanga. Bota eu aqui, Latinho. Tá com medo aí, Tamir? Pode meter eu de tanga aí, filha. Vou meter uma tanga aqui, ó. Vou fazer esse programa de tanga. Eu acho que vai ser difícil. Ô, Ferreirinha, faz 5 jogos já ou 4? Quem não faz gol? Ah, foi um monte. 4 ou 5. Rosinei, você acha que ele vai fazer os 10 gols? Rapaz. Pelo amor de Deus, hein, Rosinei? Rapaz, Manda um craque. beijo lá pra sua cidade, vai. Um beijo pro pessoal de Lavrinhas, pra minha mãe. Lavrinhas, um beijo pra sua mãe que vai fazer 80 anos. Fazer 80 anos, craque. Deus abençoe. Beijão Minha pra mãe vai Dona fazer 80 também. É. Vamos contratar 2 garotos em programa. Um pra mim e um pro você. Craque. Ó, O que é? Você Fala aí, Rosinei. Você acha que eu vou fazer? Pode falar. rapaz, craque, depois do jogo de ontem, não sei não, hein? Ferreirinha tá errando uns gols aí, perdeu o pênalti contra o Fortaleza. Mas acho que ele vai fazer, craque. Tem muitos jogos pela frente, eu acho que ele vai fazer. A TV Casel, desgraçado, que eles gostam de usar a imagem dos outros, olha lá. Errou, olha lá, Caseirinha errando, eu vibrando. Olha lá. Será que o Neto comemorou esse gol perdido do Ferreirinha? Abraço pro Casimiro, pra todo mundo, pra Bárbara Coelho, que tá... Um beijo pra Bárbara Coelho, que trabalhou com a gente aqui. É uma baita de uma apresentadora. Falou E que é vocês sua estão- fã. Não, mas eu gosto dela. Acho que ela, falou menina, infelizmente, perdeu a mamãe. O Beldia cometeu o mesmo erro do jogo do Alianza, Lima. Time jogando bem, ele dobra a lateral e toma gol. De novo, sempre improvisa. Adversário só deu um chute o jogo inteiro. 6 pontos em casa, viraram 2. Léo, tem o Zubeldia tem a explicação de jogar com um a menos ontem o jogo inteiro, né? Mas, E não enfim, é pouco, tá feita hein? a Porque crítica. você enfrenta um adversário que jogou na defesa, pro time do Libertad interessava o empate, foi um baita resultado Foi pro bom pra Libertad. eles, de Foi um qualquer baita maneira. resultado, ele só depende de um empate na última rodada. Ele precisa de um empate na última rodada contra o Aliança para se classificar. Olha só como é que ficou a situação aí do Libertad na Libertadores. E aí é o seguinte, ontem o time de São Paulo estava bem até a expulsão do Alisson. Aí expulsou o Alisson. Qual que foi a confusão do jogo? O Oscar, que estava próximo do trio, foi obrigado a virar volante. A gente criticou um dia desses aqui o Oscar de volante. Virou Aí volante. ficou Oscar de volante, Marcos Antônio, um buraco e os 3 caras lá na frente sozinhos. O Lucas Ferreira, o André Silva e o Ferreirinha. E ainda assim perdendo gol pra cacete. Perdeu lá umas 2, 3 duas- oportunidades. pra cacete é um e tal, exagero. né? Não, assim, ó, gente, você sabe o quanto eu sou crítico de treinador. Agora, dessa vez, eu vou defender o Zubeldia. O Zubeldia não teve culpa nenhuma ontem. Ele tentou fazer de tudo. Ele colocou um zagueiro a mais para liberar o Oscar. Depois ele tirou o Oscar. Ele mudou o Lucas Ferreira, botou o Luca, que fez o gol. Ele fez tudo o que podia fazer e não deu certo. Cara, essa coisa de um jogador a menos, quando você enfrenta um adversário que fica postado lá na defesa, é muito difícil. E outra coisa, não foi nada projetado usar a molecada, tá? Isso daí foi um negócio de necessidade mesmo. Você perde o Caleri. Que nem o Santos em 2002. É, isso aí, Luca, porque não vai lá, Tinha nossa... nada de projeto do Marcelo Teixeira. Não, o projeto São Paulino, não tem nada disso daí. É que perdeu. O Caleri só volta a jogar no que vem. O Lucas vive machucado. Inclusive o Lucas
Situação E do Lucas falam aí. do Neymar, hein? O Lucas também só se machuca. O Lucas pra voltar só depois do Mundial aí, hein? É a tendência, tá? Juro. É, isso aí. Ele tá exatamente. suspeita de alguma coisa no joelho. Mais né? sério, que a gente comentou aqui, porque o convencional não deu certo, vai ter que passar pela faca aí. Não está confirmado ainda, mas pode ser que aconteça isso. E o Oscar que vem e volta, daqui a pouco sai outra vez. Então você E tem o que Luciano olhar. que tá no banco? Você tem que olhar para a base. Tá Se mais você não olhar Sim, para a base. Ontem entrou. Agora eu quero saber o seguinte: quando esse time acertar com a molecada, qual é o peito que o Zubeldia vai ter para colocar o Caleri de titular quando o Caleri voltar? Ah, esses caras não pensam nessas coisas. Não pensa, não? E aí o que você faz? Libera os jogadores? Esses caras são... Porque os quatro caras mais caros do elenco são reservas hoje? Não. Eu acho que o que ele vai fazer, ele vai fazer. É. Mas posso te falar, eu acho que hoje isso nem passa pela cabeça dele, porque tem muita água pra rolar ainda, né? E tá A galera muito só longe. volta Ah, no e que ele não vem, tem os né? caras, né? Não, sim. Mas não, O mas o Caleri Lucas... só vai voltar no ano que vem. Mas Lucas Moura e Ah, o sim. Lucas Moura e Oscar estão aí, né? Ah, o Lucas sim. daqui a pouco volta, né? Eu acho que o time funcionando não tem complicado. É. Sabe quantos jogos o Lucas Moura fez esse ano? Quantos? 13. Sabe quantos jogos o Neymar fez esse ano? 11. 11. Mas, Sormani, o Lucas Moura, eu entendo o que você está falando. O Lucas Moura não tem o mesmo peso do Neymar. Não. O Lucas Moura não ganha nem 4 milhões por mês. Sim. Nem ganha os 4 milhões. Não sei quanto que ele ganha. Não sei. O Não, Lucas se Moura eu soubesse, eu falava. o Lucas Moura, o ano passado, jogou bastante. Né? Ele chegou ao São Paulo, ele está tendo problema esse ano. Não estou defendendo aqui, não. Eu acho que você tem razão, estão na mesma situação. Mas o Lucas Moura é um jogador que ele veio para o São Paulo. Quando ele chegou no São Paulo, não chegou com o mesmo peso que o. Não, até porque ele não tem o mesmo não peso. tem. do Neymar. Mas deu um título de Copa do Brasil, proporcionalmente né? falando, Entregou, né? ele chegou Entregou. com o mesmo Alguma peso. coisa ele entregou. Sormani, mas eles não são mesmo, dos Não. jogadores da mesma prateleira, Não, imagina. então, isso que eu tô te falando, Flavinho. Proporcionalmente, entendeu? Proporcionalmente. Guarda bem essa palavra. Proporcionalmente. Ele representou para o São Paulo naquele momento o que o Neymar representou para o Santos. Claro, o Neymar é muito maior. Guardadas Óbvio. as devidas comparações. Exato. E outro, o cara chega e ganha um título, E né? ganha um Sormani? título. Coisa É que o Neymar decisivo contra o Corinthians no primeiro já jogo. faz o gol de é. mão na semifinal, ele mesmo admitiu. Pô, mas é desnecessário Entendeu? você ficar lembrando Mas ele não disso, falou pô. isso na Gazeta. Mas não precisa ficar lembrando. Então, fez um gol, foi esperto, fez um gol de mão e tirou o Corinthians da final contra o Flamengo. Mas, gente, é o seguinte, ele tem 13 jogos, o Neymar tem 11. Sim, mas aí tudo bem, Sormani. O Neymar vem de uma lesão de LCA, Mas que ele não vem. por que eu tô imaginando que você está falando isso, por que nós não estamos aqui, nós, imprensa, público, criticando o Lucas Moura? É porque o Lucas Moura tem a questão moral, a questão comportamental. Extracampo, Porque comportamento. o Lucas Moura foi na Sapucaí? Não Sim, foi? sim, entendo. O Lucas Moura apareceu não sei aonde, no King não Não League. foi a futebol Kings de sete, League. apareceu. Não, eu sim, é verdade. Você tem E razão em pelo tudo isso. tamanho do Sim, mas Neymar... o que eu quero dizer é o seguinte: é que no final, 9 fora, é a mesma coisa. O outro não fez nada disso e não consegue jogar. O Neymar faz e também não joga. Pode ser. Entendeu? No final, o outro se preserva, trata, não vai pro futebol de 7, Na não vai pro prática é a mesma carnaval. coisa. O resultado, a consequência... Mas eu acho que o que o Quesada trouxe é importante, né? O Lucas já conquistou um título pelo São Paulo. Chegou e conquistou um título tão aguardado pelo Ok. São Paulo na sua história, Isso porque não tinha. O Neymar ganhou acho que 5 ou 6 títulos no PSG. Entendeu? Sim, mas eu tô comparando agora, Já né? foi, isso é passado. Mas- Estamos discutindo esse ano, esse momento. Fato, estamos no mês de maio de 2005. Em 2005, vamos olhar para o recorte da temporada. O Lucas Moura fez 13 jogos, o Neymar fez 11. Pronto. O Neymar já foi campeão da Libertadores com o Santos. Sim. Mas fica no 2000. passado. Ficou no passado. Sim. Vamos discutir o presente. É isso que tem que ser discutido. Por que o Lucas Moura se machuca tanto? E ninguém fala nada. Tem se machucado, mano, né? Tem É? se machucado. Não, sim. Mas Neymar, desde 2022, jogou 28 jogos. Sim, você tem razão. Mas eu vou discutir agora. O Neymar teve uma lesão de LCA que o Lucas Moura não teve. Neymar quebrou um dedo do pé que o Lucas Moura não quebrou. Neymar passou por lesões. As lesões do Neymar não são apenas lesões musculares. São lesões traumáticas também. Então, você também precisa pontuar isso. Entendeu? O que existe, o que eu vejo, é que existe uma grande má vontade com o Neymar, tá? E eu até entendo quem tem essa má vontade com ele, eu até entendo, porque a questão é filosófica, tá? A questão comportamental, intelectual, isso que você quiser colocar. Eu até entendo.
mas que muitas pessoas não conseguem separar o joio do trigo na hora de fazer. Por isso que eu gosto muito do Flavinho, porque o Flavinho é um cara que eu sei que não gosta, não aprova, censura os posicionamentos do Neymar, mas na hora que ele está analisando aqui no nosso programa o Neymar, ele consegue separar as coisas. Tem gente que não consegue. Sim, mas você não acha que pelo tamanho do Neymar, as críticas são proporcionais ao que se espera dele? Porque todo mundo espera muito do Neymar. Sim, mas o que ele pode fazer? Ele se machuca, ué. Sim. Olha, o fato de ele ter um tamanho muito grande, ele se tornou imune a lesões? Não Ele é um super-homem? Ele anda ao lado da criptonita o tempo inteiro? Escuta, super-homem, saia perto da criptonita. Mas as lesões... Você sabe, o senhor sabe que a criptonita vai te tirar os seus poderes. Ele se lesiona, ué. Sim, mas as lesões também passam pelo cuidado que o jogador tem com o corpo dele. Mas o cuidado que o Lucas Moura tem e que não adianta nada no final é a mesma coisa. É isso que eu tô dizendo pra você. Mas quantos agora é uma pergunta mesmo. Quantos anos o É a mesma geração. A mesma geração. Os dois foram campeões sul-americanos. Ele também tem 32? Sim, a mesma geração. O Lucas Moura e o Neymar foram campeões sub-20 pan-americanos. E aí o Lucas Moura vai pro disputas que o Mundial. O Neymar já não disputa. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. E é engraçado que o Lucas Moura, ele era... Quando ele jogava no Corinthians, né? Era o Marcelinho. Ele era Marcelinho. Lucas Marcelinho. Quando ele foi pro São Paulo, mudaram pra Lucas. Marcelinho. Porque tem um quê, né? Dá pra entender a comparação, né? O Hernan, o Zubeldia que foi tão questionado aí por não usar a base de Cotia, né? Por não saber utilizar os meninos, ou por não gostar de utilizar os meninos. Essa entrada do Lucas ontem coloca por terra todo esse debate? Assim, o Zubeldia sentiu a pressão. Isso é bem verdade, porque no começo do ano, nos jogos do Campeonato Paulista, não foram utilizados os jogadores, utilizou jogadores em jogos que o São Paulo nem precisava. Lá, está o exemplo do Tour de Brasília lá. O São Paulo não ganhou os 2 jogos, desgastou seus jogadores, porque estava jogando a cada 72 horas praticamente, pela escolha do clube de ter ido para a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, ali, ele sentiu que deveria ter dado rodagem. Só que agora seria um momento de, primeira rodada do Brasileiro, fase de classificação da Libertadores com 50, 60 mil pessoas no Morumbis. Então, ele sentiu que ali ele precisava colocar os garotos. E aí ele foi arriscando. Só que o arriscar do lado dele, e aí acho que é mérito do Zubeldia, foi achar soluções dentro do time com os garotos, porque ele teve uma série de lesões. Ficou sem Lucas e Oscar há muito tempo e vai ficar sem o Lucas até a parada da Copa do Mundial. Então, é mérito dele. Então, acho que hoje ele é um treinador mais confiante e ele tem banca para colocar um moleque. Então, quando ele brinca do Zap, ele teve coragem e convicção, que eu acho que é isso que o técnico tem que ter, porque no primeiro momento ele não tinha. E agora, diferente, inclusive pelo discurso que ele vem passando. Pode até ser uma correção de rota, né? De compreender que no Campeonato Paulista ele poderia ter dado mais rodagem aos meninos, até para eles não entrarem numa fogueira como foi ontem, deu certo, mas poderia não ter dado. A gente já viu histórias, né, de jogadores que se queimaram, até o William Gomes, dá até para colocar nesse lugar aí, que foi colocado num jogo muito importante, não rendeu, e isso ali já deixou uma pecha sobre o jogador. Então ontem ele arriscou, deu certo, mas poderia não ter dado. Talvez uma correção de rota aí. PVC, cadê ele? Hoje ele faz o jogo do Palmeiras, mas ele chega aqui com a gente para falar sobre a base do São Paulo e sobre esse aproveitamento do Luca ontem. Conquista do Zubeldia. Inegável conquista. O Luca, e uma frase que o Zubeldia usou na entrevista coletiva para dizer que em um ano no cargo, né, tá fazendo um ano, quase um ano e um mês, o Zubeldia lançou e viu fazerem o primeiro gol jogadores de Cotia, como Luca, como Lucas Ferreira, como Rian Francisco, como Matheus Alves, como William Gomes. Ele falou dos jogadores, ele citou 4 que fizeram o primeiro gol desde que ele chegou. É uma conquista sem dúvida gigantesca. A tradição do São Paulo é revelar jogadores, desde Bauer nos anos 40 até Serginho Chulapa nos 70, até Miller, Silas nos 80, Denilson nos 90. Tudo isso é pura verdade. Agora, tem um detalhe que Palmeiras e Flamengo mostram que isso não é tão impossível assim, né? Se você pegar de um ano para cá, ou de abril do ano passado para cá, fizeram o primeiro gol pelo Palmeiras o Luiz Guilherme, que já foi embora, o Luigi, o Thales, o Alan, quarto, como citou o Zubeldia,
Tem mais. O Estevão fez o primeiro gol do ano passado para cá. Ainda tem Fabinho. Tem mais gente que fez o primeiro gol, que veio da base, cria da academia, que subiu e funcionou. No Flamengo também. Tem Felipe Tereza, tem Guilherme, tem Joshua. Tem jogadores que subiram e que fizeram seu primeiro gol. No Corinthians tem 2, Bidon e Arthur Souza, que agora está no Bragantino. São jogadores que subiram e fizeram o primeiro gol. É inestimável a conquista, mas não é inédita. Só é importante separar as coisas. Mas o Zubeldia está num momento bom no São Paulo. Não tem que ser criticado, ao contrário, elogiado por perceber o momento certo para colocar o menino Luca e depois de 26 dias ele ser integrado definitivamente ao profissional, ter feito o primeiro gol. O PVC gostou da escolha do Zubeldia. É isso, torcedor tricolor, pessoal, falando sobre o São Paulo ainda, ali sobre o jogo contra o Libertad, o empate, em que o garoto Luca marcou o gol que deu o empate, São Paulo classificado para as oitavas de final. Falando também sobre Lucas, essa questão que ele está se lesionando muito, o Sormani fazendo até aí o pessoal fazendo essa comparação, né, com o Neymar, o Sormani falando aí que o Neymar, né, fez praticamente os mesmos números de jogos do que o Lucas dessa temporada de 2025. A verdade é que o Lucas jogou pouco mesmo nessa temporada, uns jogos importantes aí ele não está à disposição, foi poupado contra o Palmeiras e no jogo contra o Libertad, ali de última hora, saiu a notícia, né, que ele não estava relacionado para a partida. E aqui uma matéria do GE, né, falando sobre o Lucas, né? Lucas explica a lesão e diz que pediu para retomar tratamento do São Paulo. Não ia ajudar como queria. O atacante tem um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e só deve voltar a jogar depois da Copa do Mundo de Clubes. Achei que a dor ia diminuir, mas não aconteceu. O atacante Lucas explicou aí nas redes sociais a lesão que deve tirá-lo, né, dos gramados até depois da Copa do Mundo de Clubes, que termina em julho. O jogador do São Paulo, né, disse que a decisão de parar para se recuperar 100% de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito partiu dele mesmo. Em vídeo publicado aí em seu perfil do Instagram na quinta-feira, né? Ontem, Lucas recordou lesão sofrida na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras no dia 10 de março, no Allianz Parque. O atacante voltou a jogar contra o Fortaleza em 2 de maio e esteve em campo também contra o Alianza Lima na semana seguinte. Depois voltou a sentir dores no joelho. No dia 10 de março aí, ele acabou sofrendo, né, um trauma muito forte. Aqui palavras do Lucas: no dia 10 de março acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito e acabei jogando por alguns minutos depois disso, mas depois ficou muito difícil, tive que sair. No dia seguinte não consegui dobrar o joelho nem 10% da perna, e os exames apontaram que o estiramento na cápsula do joelho direito me tirou do combate de 7 a 8 semanas. Aí palavras do Lucas, né? Falando que também tomou nessa decisão de parar e conversou com a comissão técnica e o departamento médico. Isso partiu de mim, né? Eu pedi para poder parar e cuidar do joelho. Aí palavras do Lucas, né, falando em relação à lesão. A gente torce para que ele se recupere, né, logo. A previsão aí para que ele volte depois do Super Mundial, mas vamos aguardar. O São Paulo ainda tem um jogo da Libertadores, mas já está classificado. O brasileiro tem que olhar com um pouco mais de atenção ali para o brasileiro, mas não pode forçar também demais o Lucas, né, e correr o risco de perder ele mais tempo. Vamos torcer para que dê tudo certo. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até a próxima, galera.